Olá, aqui é o Guilherme Guimarães, sócio e fundador do Grupo Dojo. E hoje eu quero falar com vocês sobre valores. Particularmente, esse é um tema que eu gosto, que é um dos que eu mais gosto, na verdade, e cada vez mais eu tenho certeza que o que diferencia as empresas vencedoras das perdedoras é a cultura da empresa. E por que é que eu estou falando isso? Tá? Porque provavelmente você não vive isso na sua empresa. Tá? Eu falo isso porque eu tenho treinado donos de pequenas, médias e grandes empresas e a grande maioria não dá atenção a isso. Tem um livro que eu já li algumas vezes, né? E eu quero compartilhar um trecho desse livro para que você tenha ideia da importância desse tema. O livro ele é chamado Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. Tá? Para quem não sabe, o Jim Collins é o coach, é o mentor de Jorge Paulo Lemann, o homem mais rico do Brasil. Tá? E se ele é o coach do homem mais rico do Brasil, eu acredito que seja importante, tanto eu quanto você, escutar a mensagem que ele fala, correto? Então, um dos trechos do livro, ele fala o seguinte: o que é que diferenciam as empresas vencedoras das empresas perdedoras? Tá? E aí no livro ele fala aqui, nas empresas feitas para vencer, existe uma dimensão que é uma filosofia orientadora, né, ou uma ideologia central que consiste em valores centrais, tá? E um objetivo fundamental. Então, valores centrais e um objetivo fundamental. E o que é que ele quer dizer com isso? Tá? Ele diz o seguinte: uma razão de existir que esteja além de simplesmente ganhar dinheiro. Tá? Então, tem um trecho muito legal que ele fala no livro, que ele diz o seguinte: as empresas duradouras não existem meramente para gerar retorno aos acionistas. Tá? Na verdade, uma empresa que realmente prime pela excelência, os lucros e o fluxo de caixa se torna, sei lá, como o sangue e a água para um corpo saudável. Eles são absolutamente indispensáveis para a vida, mas não é, na verdade, a verdadeira razão da vida. E aí, já que a gente está falando de valores, você pode estar pensando assim: mas Guilherme, quais são os valores que eu preciso ter na minha empresa? Tá? Quais são os valores que eu preciso ter na minha empresa? Será que são iguais às outras? E olha que interessante, no livro ele fala que isso não é a coisa mais importante. Né? O mais importante é você ter valores e você viver sobre esses valores, não só ter os valores. Porque cada empresa tem os seus valores. Tá? Tem outro trecho do livro que diz o seguinte: uma advertência, ele fala assim, vê que interessante isso, ele fala assim, uma advertência importante, né, com relação aos conceitos dos valores centrais é que não existem valores centrais certos, tá, e específicos para que uma empresa se torne uma empresa excelente e duradoura. E o que é que ele quer dizer com isso? É que não importa qual seja o valor central que você tenha, né, eles descobriram que sempre vai haver uma empresa excelente e duradoura que não tem especificamente algum desses valores centrais que as grandes empresas tenham. Tá? E aí ele dá alguns exemplos no livro. Ele fala o seguinte: uma empresa não precisa ter paixão pelo cliente. Aí ele fala que a Sony não tinha. Ou seja, não necessariamente você precisa ter esse valor na sua empresa para que seja uma empresa vencedora. Tá? Outro exemplo, uma empresa não precisa ter respeito pelo indivíduo. Quando ele fala da Disney, que ela não tinha. Por incrível que pareça, não estava escrito nos valores da Disney o respeito pelos indivíduos. Outro exemplo é que uma empresa não precisa ter qualidade como valor. Tá? O Walmart não tinha, ele também não tinha esse valor. E pegando aí outro exemplo, que é pegando o exemplo da Ambev, por exemplo, a empresa de Jorge Paulo Lemann, é que a Ambev tem um valor muito forte que é foco no resultado. E não necessariamente a sua empresa precisa ter foco no resultado para ser muito bem sucedida, assim como a Ambev é. O importante a saber aqui é o seguinte: uma coisa que funciona para uma empresa pode não funcionar para outra empresa, dependendo da cultura da empresa. E essa foi uma das maiores descobertas que o Jim Collins fez ao escrever esse livro, Empresas Feitas para Vencer. Ele descobriu que os valores são indispensáveis para uma empresa vencedora, mas aparentemente não importa quais sejam esses valores. Tá? Então, o ponto não é qual espécie de valores você possui. É fundamental que você tenha valores centrais e que você saiba que valores são esses e que você vivencie, preserve-os dentro da tua empresa ao longo do tempo. Tá? Bom,
Eu falo muito sobre isso e agora eu quero te perguntar uma coisa. Quais são os valores da sua empresa? Tá? Quais são os valores da sua empresa? Tá? Valores, para mim, é o software de tomada de decisão do ser humano. A gente toma decisões diariamente baseado nos nossos valores. Tá? Se você não tem esses valores sólidos na sua empresa, ou se você e os seus funcionários não têm os valores alinhados, né, com os da empresa, consequentemente alinhados com os seus valores, o que vai acabar acontecendo é o seguinte: quando você sai da tua empresa, né, você leva todos os valores e a visão da empresa com você. Tá? E aí teus funcionários que ficam lá na empresa, ficam lá tomando decisões baseadas nos valores deles, que eles acreditam e que são totalmente diferentes dos seus e da sua empresa. E aí, se isso acontece na sua empresa, você deve pensar ou falar, ou já falou algum dia: a minha empresa não funciona sem a minha presença, né? Ou é o olho do dono que engorda o gado, né? Eu brinco que esses valores é como se fossem assim, a gente fosse construir, né? Eu brinco que valores é como se a gente fosse construir um prédio, tá? E para isso a gente precisa construir primeiro o alicerce do prédio, correto? E aí o alicerce para construir esse prédio são os valores. É o que vai dar sustentação para o prédio ficar em pé. É o que vai dar sustentação para a sua empresa ficar em pé. E esses valores não precisam ser iguais ao da Disney, da Ambev ou do Walmart, tá? Mas você precisa ter valores. E esses valores precisam ser vivenciados, tá? E os valores da sua empresa saem de você, na maioria das vezes, da pessoa física, da mente, do coração do empresário. E quais são os seus valores? Tá? Mais uma vez uma pergunta: o que é que você não negocia nessa vida? Tá? Feito isso, agora eu te pergunto: como você vivencia esses valores na sua empresa? Tá? E como você não vivencia esses valores na sua empresa? E aí, quando você conseguir responder essa pergunta, o que é que você faz? Você comunica a todos os teus funcionários. Comunique exatamente quais são os seus valores e quais são os valores da sua empresa. Tá? Conta a história de cada um dos valores. Expõe esses valores na empresa para todo mundo ver. Tá? Mas, mais do que uma simples, talvez, plaquinha lá bonita na parede para todo mundo ver, é você vivenciar diariamente esses valores na sua empresa. Tá? Então, invista tempo para fazer ações para disseminar esses valores. O objetivo, na verdade, é sempre que quando houver um encontro, um treinamento, uma reunião de resultado, fale primeiro sobre os valores e sobre a cultura da tua empresa. Dedique pelo menos uns 10 minutos para fortalecer a cultura da tua empresa e explicar para a equipe como esses valores estão sendo vivenciados na prática. É isso que vai fazer você construir uma empresa excelente e uma empresa duradoura. Tá? Esse é um dos temas, talvez, mais importantes que eu já escrevi, que eu já gravei aqui até hoje para vocês, na minha opinião. Tá? E o vídeo de hoje fica por aqui. Se você gostou, vai lá e clica aí embaixo, clica em gostei. Se você não gostou, clica aqui embaixo também em não gostei. Tá? E se essas sacadas têm aplicação no teu negócio, compartilha aqui comigo. Coloca o que você pensa, deixa comentários, perguntas, dúvidas. Eu vou ter o prazer de te responder pessoalmente cada pergunta e cada dúvida sua. E aí também compartilha com teus amigos que você acha que essa informação pode ser útil, né? Na verdade, esse é o grande objetivo nosso, é ajudar empresários e líderes a crescerem em seus negócios sem abrir mão do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, tá? Então, um grande abraço e tenha valores centrais na sua empresa.